Olá, tudo bem? Então vamos trabalhar hoje com um outro tipo de isomeria plana, tá? A isomeria plana de compensação. Olha o nome, compensação, né? Essa isomeria também tem a ver com posição de alguma coisa, posição aspas, tá? Ela não é uma isomeria de posição. Então o primeiro grande problema é esse. As pessoas confundem, né, a isomeria plana de compensação, também chamada metameria, com isomeria plana de posição. Qual é a diferença? É essa. Tá? A diferença é que a mudança de posição é específica. Tá? Você vai ter uma mudança de posição do heteroátomo. O que é o heteroátomo? O heteroátomo é o átomo de um elemento diferente de carbono e hidrogênio. O heteroátomo é um átomo que está entre dois carbonos, né, e deixa a cadeia em si heterogênea. Então, quais são os átomos que normalmente fazem isso? Os mais comuns são o oxigênio e o nitrogênio. Tá? Mas o fósforo e o enxofre, que estão imediatamente abaixo de oxigênio e nitrogênio na tabela periódica, também podem causar isso. Tá? Então nós temos aqui algumas maneiras de lembrar. A mais fácil é essa aqui. O que pode ser heteroátomo? PONs, né? Fósforo, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Os mais importantes, o nitrogênio e o oxigênio. Tá? Então eu peguei aqui alguns exemplos para a gente trabalhar. Então, olha essa molécula aqui, ó. Vocês têm dois casos de éter, tá? Aqui vocês têm o etano, né? Olha só, 2 carbonos para cada lado do oxigênio do éter, e aqui vocês têm o metoxipropano. 1 carbono para um lado e 3 para o outro. A gente vê que nitidamente, ó, o oxigênio, que é o heteroátomo, foi deslocado. São isômeros? Os dois têm a mesma fórmula molecular. Então são isômeros. A diferença já é visível pela estrutura plana, né, sem se preocupar com ângulos. E a diferença é justamente a posição do heteroátomo. Então são isômeros planos de compensação ou metâmeros. Né? Tá? Aqui na letra B, peguei um exemplo similar, né, com uma amina. Tá? Então olha só, vocês têm aqui também 2 carbonos para cada lado, aqui 1 carbono para um lado e 3 para o outro, com a mesma fórmula molecular. Mesma fórmula molecular, são isômeros. A gente enxerga a diferença com a fórmula estrutural plana, é uma isomeria plana, que ocorre entre eles. Se a diferença é a posição do heteroátomo, é uma isomeria plana de compensação metameria. Tá? Aqui, esse caso aqui, ó, vou botar uma seta a mais aqui, para vocês ficarem de olho vivo nesse cara aqui. Tá? Isso aqui é éster. E a gente começa a fazer a nomenclatura e bota na cabeça que cadeia é a cadeia principal. Lembra? Tem duas ideias diferentes. Cadeia principal para nomenclatura. A maior sequência ininterrupta de carbonos ligados ao grupo funcional. Tá? Bom, e a mais ramificada para desempate. Cadeia carbônica é a cadeia conjunto da molécula. Tá? Então cuidado para não misturar as duas coisas. Classificação e identificação com nomenclatura são coisas diferentes, né? Então são concepções diferentes de uma mesma coisa. São formas de tratar com interesses diferentes. Então olha aqui, ó. Se vocês olharem o éster, esse segundo oxigênio, o que não é da dupla, ele vai servir de heteroátomo. Então nesse caso vocês têm 3 carbonos para um lado e 1 para o outro. E aqui você tem 2 carbonos para cada lado. Tá? Então o éster é um caso assim. Eu posso ter alguma coisa assim com nitrogênio? Posso. As amidas, né? Aquelas amidas substituídas podem conter casos similares ao éster. Tá bom? Então isso aí seria a isomeria plana de compensação ou metameria. Olho vivo para não confundir ela com de posição, porque essa aqui tem a ver com heteroátomo e a de posição não. E olho vivo com éster e amida, porque vocês podem não perceber que se trata disso aí. Tá bom? Então fechou isso.